Um homem andava por uma estrada desanimado, por achar que não tinha mais forças para vencer, quando de repente uma luz muito forte surgiu no horizonte. Ao se aproximar daquele brilho intenso, ele ouviu uma voz grave. Percebendo que o homem estava assustado, a voz então se apresentou: meu filho, eu sou o seu Deus e tenho uma missão especial para você. E aí ele pensou: uma missão especial? Mas que missão seria essa, Senhor? E aí Deus disse: sabe aquela rocha que fica ali ao lado da sua casa? Claro que sim, Deus. É uma rocha enorme, quase do tamanho da minha casa. Então, disse Deus, a missão que eu quero que você cumpra é essa: faça chuva ou faça sol, empurre aquela rocha todos os dias. Você aceita? Ele disse: sim, Senhor, eu aceito. Vou cumprir o que o Senhor me pede. Então, aquele homem, ainda sem entender, foi para casa. E quando chegou, fez do jeito que Deus havia lhe pedido. Empurrou a rocha com todo o esforço. E assim que suas forças se esgotaram, ele entrou então para descansar. No dia seguinte, fez a mesma coisa. E no outro dia também, fazia chuva, sol, seu corpo ficava dolorido, mas ele nunca parou de empurrar aquela rocha com toda a sua força. Depois de algum tempo, o homem começou a ficar chateado, afinal, todo aquele esforço parecia não ter dado resultado nenhum. A rocha não se moveu 1 milímetro sequer. Ele não entendia o motivo de Deus ter lhe passado aquela missão. Enquanto questionava os planos do Senhor, Satanás se aproveitou da situação para colocar seus planos malignos em prática. O diabo queria desencorajar e desanimar aquele homem, para que ele abandonasse a missão que Deus tinha lhe confiado. Certo dia, enquanto colocava toda a sua força naquela rocha, Satanás soprou em seus ouvidos: ei, rapaz, já faz um tempão que Deus mandou você empurrar essa rocha e ela continua no mesmo lugar, não é mesmo? Ele diz que é o seu Senhor. Olha, mas ele não está nem aí para você. Você é muito bobo, rapaz, de continuar fazendo esse trabalho. Pare com isso e vá viver a sua vida. Desanimado, o homem deu ouvidos às palavras do diabo. E logo outros pensamentos negativos tomaram conta de sua mente. Então ele começou a refletir: puxa, por que eu preciso ficar me matando a empurrar essa rocha? Eu nunca vou conseguir movê-la. Deus me enganou quando me deu essa missão. A partir de agora, não vou mais empurrar essa rocha com toda a força como ele mandou. Vou me esforçar menos e não vou ficar aqui tanto tempo fazendo isso. E mais, quando eu não quiser, nem aqui eu vou vir mais para empurrar essa rocha. Cansei de empurrar essa pedra estúpida e não ver nada acontecer. Mas ao mesmo tempo ele pensava: mas será que Deus não vai ficar triste comigo? Angustiado, o homem resolveu então orar a Deus, pois o seu coração estava dividido entre aqueles pensamentos ruins e os pensamentos e a vontade do Senhor. Deus, na oração dele: Deus, faz muito tempo que eu tenho empurrado essa rocha com toda a minha força e ela nunca se mexeu. Confesso que isso tem me desanimado muito, muito. Deus, onde eu errei? Por que as coisas não aconteceram como eu achei que iriam acontecer? Por que não vejo os frutos do meu esforço? Por que o Senhor me deixou sozinho nessa missão? Então Deus respondeu àquele homem: meu filho, quando eu conversei com você na estrada sobre a missão, eu disse que você tinha que empurrar a rocha com toda a sua força, não foi? Eu nunca disse que você precisaria mover a rocha.
O homem então respondeu meio envergonhado: é verdade, Senhor. Deus continuou: você veio até mim dizendo que falhou porque não conseguiu mover a rocha, mas isso é mentira de Satanás. Ele te contagiou com as mentiras dele. Você realmente acha que falhou em sua missão? E aí ele disse: claro que sim, Senhor, pois eu sei que não fiz um bom trabalho. E Deus, com muita paciência e amor, lhe disse: meu filho, você não falhou. Olhe para os seus braços. Veja como estão muito mais fortes depois que você começou a empurrar a rocha. Veja as suas pernas, as suas mãos, as suas costas. Hoje você é um homem muito mais capacitado do que era antes, porque me obedeceu. Você escolheu cumprir a missão a empurrar a rocha com toda a sua força. Eu sabia o quanto você estava se sentindo fraco, e o meu propósito era te fortalecer e não fazer com que você tirasse aquela pedra do lugar. Quando eu precisar mover uma rocha, eu mesmo a moverei. Meus irmãos, quando Deus nos dá uma missão, é nosso papel, é nosso dever obedecê-la. Deus tem uma missão para todos nós. E se a gente acredita nele, é nosso dever, é nosso compromisso de obedecê-la e fazer aquilo que ele nos confiou da melhor maneira possível, por mais que não consigamos enxergar nenhuma mudança. Muitas vezes a gente recebe chamados, recebe missões que Deus coloca na nossa vida, na vida da nossa família, mas de modo especial e particular para cada um de nós. E a gente às vezes acha que não está rendendo os frutos que se espera. Aí muitas vezes ao ouvir vozes que não são as vozes de Deus, vozes malignas, a gente acaba duvidando de que realmente aquilo vale a pena. Que vale a pena ser cristão, que vale a pena continuar fazendo a missão que Deus colocou na nossa vida. Mas quando a gente para e pensa um pouquinho, a gente entende que é preciso perseverar e não deixar que o diabo use as suas armadilhas para nos desanimar. Pois com o tempo, Deus nos revelará quais são os seus propósitos em nossa missão. Então, continue movendo a rocha da tua missão. E fixe a rocha da tua vida na rocha que é Jesus. Como diz num texto no Evangelho segundo Mateus, onde Jesus diz: é o homem, aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática, é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as enchentes, vieram as chuvas, vieram as tempestades, os ventos fortes passaram, mas aquela casa ficou firme, não caiu, não derrubou, porque estava edificada sobre a rocha. Porém, aquele que ouve a palavra de Deus, mas não põe em prática na sua vida, é como um homem imprudente, é como um homem insensato. Em algumas traduções vai dizer, é como um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E na hora que vieram as tempestades, na hora que vieram as torrentes, a casa caiu. E caiu porque não estava edificada na rocha. Então, meus caros, a palavra de Deus é ofertada para todos nós. E é nossa missão fazê-la de fato. Ser uma prática na nossa vida e na vida dos nossos semelhantes. Fazer com que essa palavra possa se tornar viva e eficaz. Porque ela produz frutos. Nem sempre nós vamos conseguir visualizar. A gente tem que ter ciência disso. Nem sempre a gente vai conseguir visualizar os frutos. Mas isso não significa que os frutos não vão acontecer. Não desanime da tua missão. Qualquer tempestade que esteja passando na minha e na tua vida, eu sempre falo isso,
estas mensagens também são para mim, também são direcionadas para mim. Qualquer dificuldade que esteja passando na minha ou na tua vida, não desanime. Continue erguendo a tua rocha. Continue fazendo aquilo que o Senhor colocou na tua vida. Continue sendo sal da terra e luz do mundo. Não é fácil. Por quê? Porque vem as tempestades, porque vem as torrentes. Vai chegar um momento que você vai achar, como já aconteceu comigo, de achar, puxa, será que vale a pena esse esforço todo? Mas quando a gente menos espera, quantas graças e quantas bênçãos Deus realiza na nossa vida. E Ele está dizendo, olha, eu estou aqui. Não é à toa que eu te coloquei. Não é à toa que eu te chamei. Não é à toa que eu quero você comigo. E Deus conta com todos nós. Eu finalizo com um trecho da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Que Deus abençoe, proteja e ilumine a todos nós. Amém.